Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Como vocês sabem, nós ainda não vamos estar presentes fisicamente com vocês nas aulas, mas a gente vai iniciar agora uma nova modalidade de ensino que é o EAD, né? Educação à Distância. Então, todas essas aulas que nós vamos ver vai estar disponível na plataforma de vocês, a foto também do mapa mental e qualquer outra foto que tiver vai estar lá disponíveis na plataforma de vocês, tá certo? Então nós é uma nova modalidade, então todos nós temos que se adaptar e no começo vai ser difícil, mas depois a gente se acostuma. Mas se Deus quiser, em breve nós vamos estar juntos presencialmente, tá certo? Então, dando continuidade aí às nossas aulas, nós vamos para um novo assunto, que é Revolução Industrial, certo? Nós já vimos aí, até agora, tudo falando do século XVIII, lembra? Que foi as revoluções inglesas, que foi o iluminismo, tudo do século XVIII. Então, essa Revolução Industrial aqui é a primeira Revolução Industrial. Tiveram 3 revoluções industriais, tá? Essa é a primeira. E ocorre também, século XVIII, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês lá na aula que esse século, o século XVIII, vai ser o divisor de águas da história, porque nesse século vai haver várias transformações, lembra? Vai ter as revoluções inglesas, vai ter o iluminismo e vai ter a Revolução Francesa. Tanto é que no século XVIII se inicia então, né, a Idade Contemporânea. Por isso que esse é um século tão importante, é um divisor de águas, tá? Então, a Revolução Industrial, essa primeira Revolução Industrial, ela ocorre no século XVIII, exclusivamente na Inglaterra, tá? Ah, professor, quer dizer que isso só ocorreu, essa primeira revolução ficou só a Inglaterra? Foi? Sim. Nós vamos ver os motivos já já, tá? Então o surgimento vai ser na Inglaterra no século XVIII, tá? Quais são as características dessa Revolução Industrial? Passou da manufatura para a maquinofatura, ou seja, substituiu o trabalho manual para o trabalho nas máquinas. Vejam bem, manufatura, trabalho manual, tá? Ok? Maquinofatura, trabalho nas máquinas. Manufatura, apesar de ser um trabalho artesanal, um trabalho manual, havia uma divisão do trabalho, sim, tá? Então tinha, por exemplo, era um ateliê, né? Então aí cada um tinha uma função. Um cortava, o outro lixava, o outro pintava e o outro montava, tá? Cada um tinha uma função. Tá? Havia uma divisão do trabalho aí nessa manufatura também. Na maquinofatura continua isso. Há uma divisão do trabalho, cada um fazia uma coisa. O que vai mudar é a questão das máquinas. Na manufatura tudo era manual. Na maquinofatura passou a ser feito nas máquinas. Era o produto feito nas máquinas. Detalhe importante. Essas máquinas eram movidas a vapor. A primeira Revolução Industrial, a principal característica é justamente isso. A substituição da manufatura para a maquinofatura. E esse trabalho nas máquinas, essas máquinas eram movidas eram movidas a vapor, tá? Movidas a vapor. Na segunda Revolução Industrial, que a gente vai estudar ainda, é que nós vamos ver aí uma nova forma de mover essas máquinas, mas é depois, tá? Por que a Inglaterra se tornou a única a dominar a Revolução Industrial? O próximo tópico é pioneirismo inglês. Pioneirismo primeiro em alguma coisa. Então, por que a Inglaterra vai se tornar pioneira aí na Revolução Industrial? Primeiro, ela vai criar uma lei do cercamento. Lembrando que isso aqui tem a ver com aquele assunto que nós vimos que foi as revoluções inglesas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, lembram? Pronto. Veja, tudo isso aqui só foi possível graças àquela revolução. Porque naquelas revoluções, puritana e gloriosa, vai levar a Inglaterra a centralizar o poder na sua mão. Lembra? Vai ser o primeiro país da Europa a se organizar politicamente. E essa revolução industrial aqui só vai ser possível por isso. Porque eles vão se organizar primeiro que os outros. Enquanto os outros estavam lá brigando, Revolução Francesa, por exemplo, a França estava brigando para se reorganizar, os Estados Unidos estava se organizando pós-independência, e vários países estavam lá
tentando se organizar, a Inglaterra tinha dado um passo à frente dos outros. Então ela tinha se organizado primeiro, ela tinha centralizado o poder político primeiro. Então isso vai favorecer o surgimento da Revolução Industrial. Então aí vai ter a lei de cercamento, que foi isso. Lei de cercamento. O governo autorizou os grandes proprietários rurais a cercarem, se apropriarem de terras dos pequenos agricultores. Tá? Então imagina, um grande fazendeiro, ele vai pegar, se apropriar, porque o governo autorizou ele, vai tomar as terras dos pequenos agricultores que moravam ali próximo à sua terra. Ele vai tomar aquelas terras dele, né? Vai cercar aquelas terras que ele tomou, né? Por isso que chama de lei de cercamento. E naquela terra ia ser exclusivamente para produzir matéria-prima para abastecer essas indústrias aí. Tá? Então eles criavam ovelhas, por exemplo, por quê? Precisava da lã, porque as principais máquinas aqui, as principais indústrias aqui era de tecido, era tecelagem. Então eles precisavam da lã, então vão criar ovelhas aí para produzir a lã e a lã abastecer essas indústrias. Então a lei de cercamento vai ser isso. O governo inglês autoriza os grandes proprietários a tomar as terras dos pequenos proprietários, né, dos pequenos produtores rurais, para que nessas terras que fossem cercadas seriam produzidas matéria-prima para abastecer a indústria. Que matéria-prima era essa? A lã, por exemplo. Tá? Segundo fator, concentração de mão de obra. Essa população que saiu do campo, que foi expulsa das suas terras por conta da lei de cercamento, vai ser obrigada a morar na cidade. Sai do campo e vai para a cidade. Tá? Por quê? Porque não tinham onde morar, não tinham onde trabalhar. Então foram para as cidades. Chegando nas cidades, eles vão encontrar as indústrias. E aí vai trabalhar para as indústrias. Como tinha muita gente, né, muita gente, isso vai facilitar para que o governo, para que os donos das indústrias pagassem um salário muito baixo para eles, que eu vou falar disso lá na frente. Terceiro fator, matéria-prima. Devido ao cercamento, lembra? Vai ter agora uma quantidade de matéria-prima maior para abastecer as indústrias. Então a Inglaterra não vai precisar comprar matéria-prima de outros países. Não é? Ela vai ser autossuficiente nessa matéria-prima. Então vai economizar muito. E o último fator que eu já tinha falado no começo, a centralização política. Devido às revoluções inglesas, eles vão se organizar politicamente, né? Primeiro que os outros países. Isso vai favorecer o investimento do governo em outras áreas. E essa área que ele resolveu investir foi na área industrial, que deu muito certo para a Inglaterra. A Inglaterra vai se tornar uma potência mundial, principalmente devido a essa questão da Revolução Industrial. Ganhar muito dinheiro com isso. Vai monopolizar aí o comércio, principalmente de tecidos, né? No primeiro momento aí da Revolução Industrial. Então isso vai facilitar a arrecadação de dinheiro para a Inglaterra. Então aqui estão os principais fatores que levaram a Inglaterra a se tornar pioneira nessa primeira Revolução Industrial. Tá? Teve consequências? Teve, principalmente para os trabalhadores. Tá? E nós vamos falar aqui. Ó. Essa exploração do trabalho ela era muito grande por conta desse fator aqui, ó, concentração de mão de obra. Tá? Devido a esse ponto aqui, é que vai gerar isso aqui, a exploração do trabalhador. Se tinha muita gente para trabalhar para mim, e um estava insatisfeito, problema dele, ele saía e tinha lá milhares de pessoas querendo emprego, querendo a vaga dele. Então isso deu aos proprietários das indústrias explorar esse trabalhador com baixos salários. Então com baixos salários eles foram morar em locais precários, como por exemplo os cortiços, né, que era uma espécie de, digamos assim, hotel, que existia apenas um único banheiro, não havia saneamento básico, tudo era compartilhado ali, né? Então imagina, né? Então, e eram quartos, os locais que eles moravam eram quartos minúsculos, assim, era só um quarto-sala, por exemplo, para vocês terem ideia, porque era o que eles podiam pagar, né? Então, isso vai ser a exploração dos trabalhadores. Ó, uma carga horária de trabalho muito alta, chegando até 12 horas, 13, 14 horas por dia de trabalho, salários baixos,
péssimas condições de trabalho, não tinha equipamento de segurança, por exemplo, não tinha iluminação, não tinha uma ventilação, não tinha água, não tinha alimentação, não tinha nada disso. Tá? Isso vai facilitar também o trabalho infantil e o trabalho feminino. As mulheres iam ajudar os maridos nas fábricas, os filhos acabavam deixando de estudar para ajudar os pais na fábrica. Lógico que não ganhavam a mesma coisa que os pais, né? Os homens ganhavam mais do que as crianças e as mulheres, mas eles eram obrigados a ajudar os pais para complementar a renda, senão não dava para sobreviver, porque tinha que pagar aluguel, água, luz, alimentação, e o salário era muito baixo. Tá? E isso vai fazer com que os trabalhadores se organizassem para reivindicar melhorias para eles. Né? Eles vão se organizar. Eles vão criar, por exemplo, a primeira forma de organização deles, eles vão criar um movimento chamado de ludismo. O que era o ludismo? Eles invadiam as fábricas à noite e quebravam, sabotavam as máquinas, porque eles diziam que a culpa daquela exploração, daquela vida de miséria que eles passavam, era por culpa das máquinas. Então eles sabotavam, eles quebravam as máquinas à noite em forma de protesto. Isso é chamado de ludismo. Tinha outro movimento que eu não coloquei aqui, que é chamado de cartismo. O cartismo foi o quê? Foi uma espécie de um abaixo-assinado, feito por todos os trabalhadores daquela época, que eles queriam participar da política, que eles queriam um voto universal, que fosse secreto, que fosse só para os homens. Então, naquela época, as mulheres não participavam dessa questão política, não. Então, eles reivindicavam isso, participar da política. Eles queriam ser eleitos, porque se eles fossem eleitos para algum cargo público, né, para o parlamento, eles poderiam, por exemplo, conseguir leis para beneficiar os trabalhadores. Então, o cartismo foi um abaixo-assinado, um movimento em que eles vão pedir a participação na política. Porque entrando na política eles podiam melhorar as suas condições de trabalho, as suas condições de vida, condições de salário e por aí vai. Né? É devido a mais ou menos isso aí que vai surgir os sindicatos, né? Que são organizações que visam lutar pela causa trabalhista. Né? Então, que hoje existem vários sindicatos aí, né? Cada categoria tem o seu sindicato. Então, as bases desse sindicato vai ser mais ou menos isso aí, o ludismo e o cartismo, onde eles vão se juntar para reivindicar melhorias. Né? O socialismo, por exemplo, ele vai surgir aqui também, devido a essa exploração do trabalhador. Tá? Vai surgir aí o movimento socialista devido a isso, que nós vamos falar disso numa próxima aula. Tá bom, pessoal? Lembrando que tem atividade para vocês fazerem aí referente a esse assunto, ó, página 294 até 296. Tá? Esse material vai ser disponibilizado no sistema. Essa atividade vocês vão ter que fazer no caderno. O mapa mental também tem que ser copiado no caderno, certo? Então, quando nós voltarmos, aí a avaliação, a nota que vocês vão ter, vai ser por tudo que vocês produziram aí no caderno de vocês. Então, eu vou avaliar vocês por isso que está sendo feito. Os mapas mentais e as atividades no caderno. Deixa no caderno. Ok, pessoal? Até a próxima. Qualquer dúvida, fala no zap que a gente tira aí, tá bom? Então, até a próxima, se Deus quiser.